Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Queria pedir para que vocês viessem compartilhar esse vídeo, né? Tem coisa muito para falar, pessoal. Muito importante, tá? Eu espero que você escute, né? A palavra de Deus, as coisas que estão acontecendo, a maneira que a obra de Deus e as coisas de Deus estão, né? Vai ser um vídeo curto, espero, tá bom? Mas eu peço que vocês possam compartilhar para abrir os olhos das pessoas para que elas vejam, né? Vejam o que está acontecendo, né? Eu estava meditando, né? Sobre a igreja, né? A igreja como que ela tá em si, né? Sobre as ovelhas, os pastores, né? Sobre a importância que os pastores estão dando para as ovelhas, né? Então, hoje o que acontece? Hoje, né? Só não vai concordar comigo quem não medita nas escrituras. Só não vai concordar comigo com o que eu vou falar, né? Porque isso não é carnal, o que eu digo, é espiritual. Entendeu? É espiritual. Se você não concordar comigo é porque você ainda é uma pessoa que vive na carne. Não é uma pessoa que nasceu de novo. Não é uma pessoa que vê o reino de Deus. Consegue identificar o reino de Deus. Entendeu? Hoje, as igrejas, elas não oferecem ou não estão oferecendo, né? O Deus de Israel, pessoal. Não estão oferecendo esse Deus. Entendeu? Estão oferecendo um Jesus. Não é o Jesus verdadeiro, é um Jesus que tudo pode, tudo é permitido, tudo está liberado, né? Mas não o Deus de Israel. Então, o Deus de Israel, né? Por isso que eu sempre falo, né? A promessa que veio para o povo, né? Veio para o povo de Israel a promessa, né? Mas muitos vão se assentar, né? À mesa, né? E o povo de Israel, ele rejeita a palavra de Deus, né? Através de Jesus Cristo, né? Não a palavra, né? Antiga, né? Mas de Jesus Cristo, sim. Então nós, né? Que conhecemos Jesus e através de Jesus vem a salvação, nós temos ali um ensinamento de Deus completo, certo? Por quê? Porque a gente vai ler no Apocalipse, a gente vê como é que vai ser os fins dos tempos, o que vai acontecer com os judeus, né? Que eu não vou entrar em questão agora, mas eu quero falar sobre agora, sobre as igrejas, né? Isso que eu quero falar. Então elas oferecem somente Jesus, não Deus. Ah, mas Jesus é Deus, Alex. Irmão Alex, Jesus é Deus. Só que Jesus ele não veio trazer vadiagem. Jesus não veio trazer para o povo, né? Servir de qualquer maneira, abandonar as pessoas, abandonar as ovelhas, sabe? Viver como se a igreja fosse um passatempo. Não, Jesus não veio fazer isso. Tanto que quando ele entrou no templo, você vê que ele expulsou aqueles que estavam, os que vendiam, né? E as pessoas que estavam ali fazendo comércio praticamente dentro da casa de Deus. Entendeu? Agora, se Jesus fosse um moderninho, né? Jesus, quando olhou aquela mulher, falou assim: ó, vai e não peques mais. Quando olhou aquele homem que estava há muito tempo enfermo, ele disse: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Várias vezes tentaram apedrejar Jesus porque ele pregava no templo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ali era manifestado quem? O Deus. Quem que ele estava pregando? O Deus de Israel. Quer falar de Abraão, né? Tentaram apedrejar ele. Então hoje a igreja, né? Eu estava falando até ontem sobre os protestantes, eles, claro que a igreja católica, ela se afastou totalmente do caminho de Deus, através da idolatria, né? Mas a igreja protestante, a igreja evangélica, os crentes, né? Eles fizeram
muito pior. Tem aquela história da Ola e da Oliba, né? Então eles fizeram muito pior. Então, assim como a história da Ola e Oliba é assim, uma se desviou, se afastou, tal, né? Foi castigada, tal. A outra viu onde caiu, aquela que desviou, e ela fez pior. Se prostituiu muito mais, adulterou muito mais. E o que acontece? Hoje nós vemos o afastar dos crentes. Hoje eles fecham a porta do reino de Deus, os crentes. Fecham a porta. Hoje é muito mais fácil, né? O pastor, ele tá quase um padre, né? Ele tá quase um padre. Porque o padre fala, não, a pessoa errou, né? Eu não tô dizendo que é para expulsar da igreja. Eu sou do tempo, pessoal, que assim, ser obreiro da obra de Deus, né? Significava santificação, vida com Deus e uma vida de refletir para a sociedade. Tinha que andar direito, senão banco, vai pro banco, ia buscar a Deus, ia meditar sobre a vida, ou tentar consertar a vida para depois voltar, né? Eu lembro que eu era um obreiro muito presente, muito atuante na obra, né? E eu acabei ficando com o nome sujo. Há muito tempo atrás, 1997. 97, 2000, 2000 e eu me batizei em 97, 2000 97, 99, por aí. 1999. E o pastor falou: você vai pro banco. Você vai, limpa o nome e você volta a ser obreiro. Olha só, atuante, presente na obra de Deus, fazendo praticamente a gente tinha aquele grupo de obreiros assim mais atuante na igreja, e o pastor me afastou porque eu estava com uma dívida, entendeu? Participar de vários grupos, grupo jovem, grupo resgate, fazer um monte de coisa, e o pastor falou: não, você vai ficar no banco. Entendeu? Hoje não, pessoal. Hoje não. A obra de Deus, ela está abandonada. Por mais você que é pastor, você que prega, você que é obreiro, você que está na obra de Deus, você é uma pessoa que conhece, você é um membro da igreja. Nem se compara. Essa é a igreja de hoje que nós estamos vendo se desfazendo aos nossos olhos com aquela no passado. Hoje, obreiros, eles ficam por causa de aparência. Tem que ficar. Tem que ficar. Não importa o que o obreiro esteja fazendo, ele fica. Contaminando a obra de Deus, pecado por pecado. As ovelhas afastadas, quem vai atrás? Ninguém. Aí Deus fala na palavra dele: eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas. Porque os pastores abandonaram as ovelhas. Abandonaram. Hoje, as pessoas, estavam até conversando com o irmão, né? Mandar um abraço pro irmão Luiz. As pessoas tinham aquela comunhão, ou era no monte orar, ou eram vigílias orando. Vigílias, pessoal. Passar a madrugada buscando e orando a Deus. Hoje não, eu já até falei aqui. Hoje existem sítios, fazendas, piscinas, né? Que os irmãos vão para tomar banho. Os irmãos vão para ver as irmãs de biquíni, as irmãs ver os irmãos de sunga, ficar conversando conversas que não tem nada a ver com nada, festas da fantasia, né? Noites, dormitórios com feminino ou masculinos que as pessoas ficam se pegando lá dentro. É isso que existe hoje. Gincana, já falei uma vez sobre isso aqui, tá lá no nosso blog, né? Gincana, torta na cara, você entendeu? Então hoje as pessoas, elas precisam fazer como no tempo lá, né? Que a igreja, ela estava, vamos supor, como que eu vou dizer? Trazendo as novidades, né? Então essas novidades, pessoal, que entrou para a igreja, né, católica apostólica, né?
e depois virou Católica Apostólica Romana, foram o quê? As imagens. Tiveram que introduzir imagens para poder atrair as pessoas. Tá entendendo? Ah, não, vamos criar essa imagem aqui, o Santo São Pedro, para poder atrair as pessoas, para poder as pessoas estar vendo coisas para elas ficarem diante da presença de Deus. Né? Foi como o tempo lá que Moisés demorou a voltar, né? E o povo falou assim pro irmão dele: ah, faça um Deus aí para nós. Então eles quiseram ver uma imagem, alguma coisa que, já que eles não estavam vendo Moisés, né? Eles queriam alguma coisa ali que simbolizasse Deus para poder estar assim, seguindo. E não é diferente, pessoal, não é diferente na igreja que você conhece, não é diferente na igreja que você é até pastor, ou membro, porque essa palavra a gente manda para vários, tem pastor que escuta, pastores, né? Então, às vezes, você está no mundo já. Você já está no mundo. A sua igreja já está no mundo. A igreja de Cristo já tem o mundo dentro dela. E é muito perigoso, pessoal. É muito perigoso. Muito perigoso. Porque as pessoas, elas não querem mais se preocupar. Certo? Eu estava falando do batismo. Por que só pastor batiza? Às vezes não é, né, só pastor que batiza. Tem igrejas que pessoas têm o nome de pastor. Sabe que tem igreja que as pessoas levam o nome do pastor, mas internamente na igreja eles não são pastores? Você sabia disso? Né? Eu vou até citar uma das igrejas. Eu não sei se mudou, tá bom, pessoal? Não sei se mudou a regra, né? Mas uma das igrejas que fazia muito isso é Assembleias de Deus, né? Por quê? Aparentemente para o povo, aqueles homens que estão pregando são pastores, mas internamente para a igreja não. Isso não é mentira? Isso não é uma mentira? Por que para o corpo em si, internamente, eles não são pastores, mas para o povo são pastores? Eles têm que ser ungidos pastores. Porque Jesus ele deu para pastores, doutores, vários profetas, ele mesmo. Então, se Jesus ele mesmo deu para pastores, doutores, né, profetas, por que a igreja oculta o chamado de Deus, dando outro nome? Aparentemente, não, tem que ter pastor aqui. Você, o presbítero, você é um pastor agora, na hora que você estiver ali, mas internamente você não é. Por quê? Por causa do jurídico? Então a gente vai mentir por causa do jurídico? Né? Para quem não entende por causa do jurídico que eu digo, se existe alguma lei que pode a igreja tomar algum processo trabalhista porque o cara ser pastor, eu não sei. Mas mentira é mentira, pessoal. Se o povo não pode mentir, se o povo não pode fazer nada errado, por que a igreja pode mentir? Por que o corpo da igreja pode mentir? Gente, o que nós temos mais hoje é gente podre, é corpo podre. Quando eu falo corpo, eu não estou ali me referindo aos membros da igreja, que é o átrio. Eu estou falando o corpo, pastores, obreiros, né? Estou falando esse corpo em si, que recebe as ovelhas, ela tem que estar intacta. Ela não pode ter nada defeituoso, nada contaminado. Não pode, pessoal. Né? E hoje o que nós mais temos é corpo contaminado. Né? Como eu estava falando aqui. Então, por que só os pastores podem batizar? Por que os obreiros não podem batizar? A palavra de Deus, ela diz que Jesus mesmo não batizava. Eram os discípulos. Eram aqueles que eram levantados para seguir, né? Aprender. Eles batizavam. Então hoje o reino de Deus, pessoal, hoje para uma pessoa se batizar, eu quero que preste bem atenção. Hoje para uma pessoa se batizar, ela tem que fazer parte de um corpo. Ela tem que fazer parte de uma igreja. Isso não é bíblico. Não é. Filipe, quando batizou o eunuco, ele batizou e foi embora. Ele não ficou, sabe, pagiando, não. Sabe, porque, olha, é o reino de Deus para você. E tchau. Então hoje a igreja em si, né?
Uma batiza só criança, quando é criança, né? E a outra batiza se a pessoa, você tem que fazer um pacto com aquela igreja, sendo ela certa ou errada. Certo? Apenas o pastor pode batizar. Por que isso? Por que as pessoas não podem batizar? Por que os discípulos daquele pastor ou daquela igreja não podem batizar? Então hoje, né, as pessoas falam assim, claro que tem que se ensinar, como o Felipe ensinou para o eunuco. Mas isso não é exclusividade do pastor, assim como não era exclusividade de Jesus. Entendeu, pessoal? Então hoje a igreja, ela fecha o reino de Deus. Ela fecha. Pessoas que se afastam, então, nem se fala. O pastor está indo atrás? A igreja está indo atrás? Tá fazendo levantamento? Então cadê aquela senhorinha que estava lá sentada no banco? Cadê aquele senhor que estava sentado no banco? Hoje o que mais tem, o que as pessoas mais falam que tem, é obreiros que permanecem na obra ou por algum interesse, né, da igreja, ou porque dão dízimos e ofertas altas. Não porque eles estão se santificando. Não porque eles estão na comunhão com Deus. Quando Deus, quando o sogro, né, de Moisés foi conversar com ele, falou assim, ó, procurar pessoas temente a Deus. Temente a Deus. E hoje a igreja não se preocupa em ter pessoas temente a Deus. Não se preocupa. Eu vi até uma pessoa, ela estava falando, não estou muito lembrado, que tinha problema, né, no grupo de louvor. Tinha treta com a pessoa que tomava conta do grupo de louvor. Olha o absurdo, pessoal. Era um negócio assim. Eu ouvi uma irmã falando. Não era ela, mas ela contou o testemunho de outra. Que ela teve problemas. Estava tendo problemas com a outra pessoa que estava tomando conta do grupo de louvor. Contenda, fofoca. É um absurdo, pessoal. E nisso, as ovelhas, elas ficam abandonadas. Nisso, as ovelhas ficam jogadas. Por isso que Deus fala, eu mesmo irei atrás das ovelhas. Eu mesmo irei, porque se depender da igreja hoje em dia, se depender das pessoas, sabe, gente, eu vou contar aqui uma história muito rápida e eu quero que você medite sobre isso. Certa noite, né, estávamos aí, né, na rua, né, duas pessoas falaram, fulana sumiu de igreja, vai pra igreja, batizada, né? E nisso, né? Tava procurando a pessoa. Aí eu cheguei e falei assim, vamos, né, andar, né? Aí falaram pra mim assim, vamos procurar? Eu falei, vamos procurar, né? E eu pensei assim, olha, eu acho que ela tá ali, certo? Eu acho que ela está ali. E aí eu pensei, era um canto escuro, sujo, abandonado. Gente, é o pior tipo de cenário que você pode imaginar de um quintal de uma casa abandonada, portão quebrado, sujeira, bicho morto, sabe? É o pior cenário que você pode imaginar. Começamos ali a iluminar o local, né? E tinha um tanque, desses tanques de água, sabe? Anel que fala de concreto, né? Mas você imagina o pior cenário. Podre, sujo, nojento, abandonado, certo? Um lugar assim que você fala assim, é um lugar estranho, escuro, certo? Uma escuridão. E eu falei, olha ali atrás. Aí iluminaram. E uma irmã, praticamente seminua, estava esperando alguém para ter ali relação, quem sabe, sexual. Ficou revoltada, né? Porque encontramos ela ali, né? De menor, para constar, né? De menor, de noite, num lugar horrível.
E aí eu perguntei, cadê o pastor dessa criatura, gente? Cadê o pastor dessa criatura? Orientei, né? A pessoa falou, procura o pastor dela. Procura o pastor dela. Converse com ele. Fale para ela vir conversar com ela. Ele batizou ela, ele tem que orientar. Ele tem que acompanhar. Aí falaram assim, não, o pastor tá lá, colocando regras pesadas para as ovelhas. Pessoas que já estão até saindo da igreja por causa da... Tipo assim, não adianta você impor regras pesadas se você não faz. Então você vai lá, cuida das ovelhas, conversa, certo? Ora e acompanha, né? E é isso. E o pastor não tá nem aí. Irmão Alex, mas a culpa é do pastor? É de quem? De quem que é a culpa? É minha culpa? Então, hoje, nós estamos vendo um evangelho de fachada. Só que esse evangelho de fachada, pessoal, ele não vai durar. Não vai durar. Muitas pessoas, elas não acreditam no arrebatamento da igreja. Não acreditam no arrebatamento da igreja. Hoje, quem tem uma vida espiritual com Deus entende a importância de se existir o inferno. Ou eu tô falando alguma coisa misteriosa aqui? Realmente tem que existir o inferno. Infelizmente tem que existir. Sabe por quê, pessoal? Essas pessoas, pastores, obreiros, pessoas que fazem mal para os outros, sabe? Obreiros fraudulentos, sabe? Igrejas mentirosas, igrejas que afastam as pessoas do reino de Deus. Você entendeu? Afastam, fecham a porta do reino de Deus para as pessoas, impondo regras pesadas, sendo que eles mesmos não querem mover, como Jesus falou. Não querem carregar o fardo, mas querem impor fardos pro povo. O povo tá cansado de tantas regras, normas. Agora, se a pessoa está certa, correta, andando com Deus, buscando Deus, está ali orando, por que que ela não pode participar do corpo? Agora não. Os obreiros que estão errados, né? Os obreiros que são fraudulentos, aqueles que são obreiros de fachada. Não, eles têm todo o privilégio. Todo o privilégio dentro da igreja. Agora as ovelhas não. As ovelhas são abandonadas, são massacradas, são pisadas. Você entendeu? Servem aí, estão aí espalhadas pelos montes, né? E aptas para qualquer fera devorar. E não era assim. Não era assim, gente. Agora, por que está assim? Porque as igrejas estão preocupadas com política. Aonde é que Jesus ensinou que tem que se preocupar ou colocar política dentro de uma igreja? Aonde que Jesus ensinou isso? Jesus falou assim, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Você entendeu, pessoal? Aonde que Jesus manda a gente se juntar com irmãos que são perversos, profanos, devassos? Aonde? Sabe, gente, não é difícil, pessoal. Não é difícil identificar um falso. Não é difícil. Jesus disse que pelo fruto a gente vai conhecer. Eu estou, né, para quem me conhece, eu estou no Nordeste. Nordeste. E eu tenho falado em pregações aqui que eu identifiquei um obreiro fraudulento, conversei com o pastor dele. Eu estou no Nordeste, pessoal, no Ceará. Você entendeu? O cara, sei lá onde é que tá lá, não sei onde é que é a igreja. Vamos jogar uma região aí interior de São Paulo, eu não conheço muito bem, né, onde que fica essa igreja. Agora, onde estão os pastores? Onde estão os obreiros? Onde estão os evangelistas? Onde estão os presbíteros desta igreja que não identificou um falso no meio deles? Olha, certa vez Jonas estava no barco, né? E o barco começava a virar para lá, virar para cá, virar para cá, virar para lá, virar para cá, virar para lá, né?
aquela tempestade. E aí o pessoal começou a falar, ó, alguém aqui desagradou o teu Deus. Aí Jonas foi lá e se declarou e jogaram ele no mar. Você entendeu, pessoal? As pessoas não, eu não tô dizendo para você arrancar essa pessoa de dentro da igreja. Eu não tô falando isso. Mas ela não pode participar do corpo que faz a obra de Deus. Ela não pode estar ali. Ela pode ficar no átrio, se consertar, buscar Deus, tentar consertar a vida. Consertar a vida, pessoal. Você entendeu? Não é querer mostrar uma aparência. Um corpo doente, pessoal, ele tem que ser tratado. Você entendeu? Não pode você pegar e cortar, né? Com um machado, né? A parte que está afetada. Ela tem que ser tratada, observada, mas tem que ser afastada do corpo. Quando eu digo corpo, pessoal, vamos deixar claro, o corpo é toda a igreja, tá? Toda a igreja, membros, obreiros, pastor, todo, certo? Mas existe aquele corpo que recebe os membros. Ali tem que ter as pessoas que estão realmente com temor a Deus. E hoje, pessoal, o que mais tem é gente dando mau testemunho. O que mais tem é obreiros que as pessoas falam assim: nossa, você viu como a pessoa me tratou? Você viu o que a pessoa fez? Você viu como a pessoa é? Você viu como é que é aquela esposa de pastor? Você viu como é que é aquele pastor, aquele obreiro, aquele presbítero? E tá lá louvando, tá lá pregando, tá lá participando da obra, tá ensinando o quê? O que que eles estão ensinando? O que que eles estão ensinando, pessoal, se eles não têm nem temor a Deus? Esse obreiro que eu cheguei no pastor dele e fui falar com ele, eu falei da palavra de Deus, ele zombou da palavra. Imagina a obra que ele apresentava para Deus. Eu sei como é que estava a obra que ele apresentava para Deus. Eu sei o nível, porque, gente, é o seguinte, certo? Se você gosta de viver a vida no mundo, vá para o mundo. No teu mundo, vá para o mundo. Agora você está dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, dentro das coisas de Deus e querendo mostrar o mundo para as pessoas. A Bíblia diz que como tal nem é para comer junto. Agora, embora que eu posso ser amigo do macumbeiro? Posso ser amigo de uma pessoa idólatra? Posso. Mas eu posso ser amigo de um crente idólatra? De maneira nenhuma. Eu posso ser amigo de um crente macumbeiro? De maneira nenhuma. Eu posso ser amigo de um devasso? Posso. Posso ser amigo de um crente devasso? De maneira nenhuma. Ou vocês ignoram as escrituras, pessoal. Ignoram as escrituras. Se a pessoa se dizer irmão, roubador, devasso, idólatra, seja o que for, e ela chama você de irmão em Cristo, você não deve nem se assentar com ela se ela for fazer coisas mundanas. Entendeu? É isso, pessoal. Eu quero deixar essa palavra, né? Vamos se preocupar com as ovelhas e menos bajular obreiros fraudulentos, pastores fraudulentos, né? Presbíteros fraudulentos, né? Como eu estava falando aqui do batismo, por que as pessoas não podem batizar? A Bíblia fala: examine o homem a si mesmo e participe, né, da Santa Ceia. Não, hoje não. A igreja quer proibir as pessoas de participar. Eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso. Entendeu? Falavam que eu não podia tomar a ceia. Eu estava num propósito com Deus. Olha só, pessoal, propósito entre eu e Deus. Falavam assim que eu não podia participar da Santa Ceia no propósito de eu e Deus. O pastor, ele examinava as escrituras, ele falou: você está fazendo um voto? Eu estou perguntando para você. Eu falei: tô. Ele falou para mim assim: então você vai participar. Que mesmo que dos olhos das pessoas elas vejam que isso não é certo, está na Bíblia, está escrito, e você vai fazer e você vai participar da Santa Ceia, porque está escrito. Tá ouvindo, pessoal? Porque muita coisa na palavra de Deus, se você for seguir aos olhos das igrejas, né, essas igrejas aí que são perturbadas, elas não deixam as pessoas participar da Santa Ceia, elas estão em comunhão com Deus. Eu estava num voto com Deus, eles não quiseram deixar, para você ter ideia. E outro dia eu entro nesse assunto, tá bom? Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome de Jesus, né? Vamos vigiar, pessoal, porque o fim vem. Amém.